Olá, meus amigos, tudo bem? Um grande abraço. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, falando aqui de Petrolina com as notícias do nosso futebol. A gente começa destacando a Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem aqui pra gente, a Juazeirense jogando em casa empatou em 1-1 com a equipe do CSE. Clube Social Esportivo da cidade de Palmeiras dos Índios, em Alagoas. O placar foi 1-1. Charles marcou para a equipe do CSE, enquanto que o jogador marcou para a equipe da Juazeirense. Tivemos o gol da Juazeirense na partida de ontem, sendo assinalado pelo jogador o Ian. O Ian, que na verdade acabou sendo substituído pelo Tauan. Nesse mesmo grupo, nós tivemos ontem também os seguintes resultados aqui no Campeonato Brasileiro. Na Série D, tivemos no grupo da Juazeirense, aqui as equipes do Nordeste. O América venceu o Souza da Paraíba pelo placar de 2-1. Tivemos também a equipe do Asa, foi o único vencedor do grupo. O Asa venceu o Atlético de Alagoinha pelo placar de 1-0. A Ferroviária de São Paulo, Araraquara, aplicou 8-0 no URT de Minas Gerais. Foi a maior goleada nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Tivemos também o 4 de Julho empatando com o Pacajus em 1-1. O Icasa 1, Globo 0. O Retrô venceu na estreia, venceu o Crato pelo placar de 2-0. O Retrô, que é aqui de Pernambuco. Tivemos também outra equipe aqui do Nordeste. O Bahia de Feira empatou com o Nova Venécia em 0-0. Caiu longe o Bahia de Feira, hein? Lá no grupo do Espírito Santo. Tivemos também, esses foram os jogos da primeira de 14 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D. Vale lembrar que as 4 melhores colocadas avançam para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Aí vai começar a fase de mata-mata. Pela Série C, o Vitória, rapaz, acabou perdendo mais uma partida, hein? O Vitória sofreu mais uma derrota. A chegada do técnico Geninho ainda não deu jeito ao Vitória. A equipe baiana acabou perdendo pelo placar de 1-0, sofrendo a segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe, só conferindo aqui, o Esporte Clube Vitória perdeu o seu jogo neste final de semana. O Vitória perdeu a partida de estreia, perdeu para o Floresta do Ceará pelo placar de 1-0. Na Série B tivemos o clássico nordestino entre Náutico e Bahia. O jogo aconteceu nos aflitos e o Bahia venceu pelo placar de 1-0. O Vasco da Gama voltou a empatar 1-1 com o CRB. O Guarani empatou com o Sport em 0-0. Ituano e CSA 0-0. Sampaio Corrêa e Tombense 1-1. O Grêmio perdeu em casa para a Chapecoense por 1-0 e o Operário venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-0. A nossa macaca não tem jeito, hein, rapaz? Como tá ruim a situação da Ponte Preta. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B apresenta o Bahia líder isolado com 6 pontos ganhos. Oxalá que isso aconteça até o final do campeonato. Bora, Bahia! O Operário é o segundo colocado com 4 pontos. A Chapecoense também 4 pontos e o Sport Recife 4 pontos ganhos. Essas 4 equipes estariam na Série A caso o campeonato terminasse hoje. O Vasco é apenas o 9º colocado. A situação do Vasco não é boa. O Vasco tem 2 pontos, 2 empates. A situação do Cruzeiro, 3 pontos ganhos, 1 vitória e 1 derrota. E temos aqui na parte de baixo da tabela, Grêmio, 17º, Ponte Preta, 19ª e a equipe, na verdade é o seguinte, Grêmio, 17º, Guarani, 18º, Ponte Preta, 19ª e o Náutico é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico que anunciou a contratação de Roberto Fernandes, ele que chega para comandar o Náutico pela 5ª vez. Agora, a pergunta que eu faço a você que está nos acompanhando aqui no Sem Impedimento, a você que nos acompanha nos programas de rádio também. Será se o Roberto Fernandes tem perfil de levar o Náutico à Série A?
Eu acredito que para você chegar à Série A, você tem que ter um treinador de Série A, né? Então, o Náutico, atendendo aí a sua política financeira, todo mundo sabe o tamanho do saco que carrega nas costas, né? Mas a pedida do Náutico foi o Roberto Fernandes. Olha, resultados do final de semana, Brasileirão da Série A, tivemos a vitória do Botafogo diante do Ceará, fora de casa, 3-1, bela vitória, hein, rapaz? Tivemos também o Flamengo aplicando 3-1 na equipe do São Paulo, do técnico Rogério Ceni. Já são duas, hein, São Paulino? Duas que o Flamengo ganha seguida. Ganhou ano passado no Brasileirão 4-0 lá no Morumbi e ontem ganhou pelo placar de 3-1. Para acabar com essa ondazinha do São Paulo, que o Flamengo é freguês do São Paulo. Não é mais não, viu, gente? Olha, Campeonato Brasileiro, Goiás e Palmeiras 1-1. Que sorte levou esse Palmeiras, rapaz. O time perdia por 1-0 aos 48 minutos do segundo tempo. Foi lá e buscou o empate. Gol do Rony. O América Mineiro goleou o Juventude 4-1. O Corinthians aplicou mais uma goleada, hein? Corinthians 3-0 no Avaí. Já havia vencido o Botafogo por 3-1 na primeira rodada. O Cuiabá venceu o Fluminense. O Cuiabá perdeu para o Fluminense em casa 1-0. Santos ganhou do Curitiba por 2-1. Flamengo 3, São Paulo 1. Atlético Paranaense perdeu em casa para o Atlético Mineiro. E o Internacional ganhou do Fortaleza. Fortaleza perdeu mais uma no Brasileirão. Bragantino 4, Atlético de Goiás 0. O placar foi surpreendente, viu, gente? E aí a derrota do Ceará para o Botafogo por 3-1. Vale lembrar que nesta quarta-feira tem um jogo antecipado da quarta rodada. O clássico. Flamengo e Palmeiras jogam às 19h30 no Maracanã, tá certo? É o único jogo do meio de semana. Meus amigos, minhas amigas, essas são as notícias para a nossa segunda-feira. A gente vai voltar com mais informações aqui no nosso Sem Impedimento.